Abra sua Bíblia, por favor, num clássico, Isaías 53. Isaías 53, o livro de Isaías eu gosto muito. Por quê, pastor? O livro de Isaías, ele é chamado de mini-bíblia. A Bíblia são 66 livros, Isaías são 66 capítulos. São 27 livros do Novo Testamento. Isaías são 27 capítulos que falam mais sobre o Messias, que há de vir daqui 700 anos, segundo Isaías. E Jesus veio depois de 700 anos. E 39 capítulos que falam sobre o Velho Testamento. Isaías 53, que nós vamos ler, só para lembrar os que estão perguntando. Isaías 53, ele fala exatamente sobre a crucificação de Jesus. E se você ler o capítulo inteiro, cada vez que eu leio esse capítulo, isso me emociona, quando eu leio o capítulo inteiro. Quando eu leio Isaías 53, eu me lembro de mensagens que eu já escutei a respeito da crucificação de Jesus. Então, mas eu vou ler somente essa parte aqui, o versículo 4 e o 5. Imagine só, meu irmão, esse homem, Isaías, ele lançou essa profecia quase 700 anos antes de Jesus nascer. E o que aconteceu aqui foi exatamente, versículo 4 e 5 diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Assente-se, por favor. É somente um pedaço de Isaías 53, um dos capítulos preferidos meus da Bíblia. Olha só. Deus, Ele quer te curar da angústia física. Nós começamos a semana hoje, nas devocionais, sobre angústia física. Você conhece uma pessoa que é uma farmácia ambulante? Todo mundo conhece alguém que é uma farmácia ambulante. Hoje pela manhã, uma pessoa mandou uma mensagem para mim, deve ter mandado mensagem para você pedindo uma cartela daquele medicamento, porque teve uma crise renal de madrugada. Falou: pastor, pelo amor de Deus, eu nunca senti uma dor dessa, uma cólica renal assim. A pessoa quer ver Jesus. Aliás, você tinha cartela ou não? Tem? Então tá bom. É que não vende aqui no país, né? É um medicamento que ele dissolve a pedra no rim. Mas não vende no Brasil por causa de briga de laboratório, aquelas coisas todas. Então, depois que você tem uma dor dessa, você fica com medo de sentir essa dor novamente. Você fica apavorado. Quem já teve crise renal aqui? Levanta a mão. Foram poucas pessoas. Teve alguns. Olha, meu irmão, eu costumo brincar, dizer que o inferno ele é feito de pedra no rim. Não tem posição que você fique. Na verdade, ele começa a juntar uma areia nos rins, porque a pessoa toma pouca água, as moléculas elas vão se aproximando. Uma pedra ela demora menos de 3 meses, ela não forma. Ela precisa de uns 3 meses para formar. Eu tenho certeza que depois disso, teu cérebro, pelo menos no início, você vai lembrar de tomar mais água. Agora, inverno, né, começando. Mas demora pelo menos uns 3 meses para se formar uma pedra. Ou é de sal, ou é de cálcio. Então, as moléculas elas vão se juntando, pouca água, ou água mineral também junto. O certo é sempre água filtrada. Tá? Nem água da torneira, tem muito cloro, ou nem água mineral, que tem muito sódio também, né? Tem muitos minerais, cálcio, desculpe. E com o tempo começa a juntar areia. E daqui a pouco essas moléculas vão se juntando e começa a fazer pedras ali. O problema é quando esse cálculo ele se move. E o rim, ele geralmente é do tamanho do nosso pulso, assim.
ele tem uma casca de nervo ao redor. E ele fica trabalhando assim. Se você pegar uma pedra, uma pedra brita, coloca na tua mão a pedra brita e fica fazendo assim por 1 hora. Você vai ver se não vai doer a palma da tua mão. Agora imagine uma pedra e um órgão como é o rim, que fica trabalhando para filtrar. Aquela pedra ela vai andando ali. Daquele jeito, geralmente ela é pontiaguda. Existe uma casca de nervo ao redor. E aquilo vai estourando também ao redor, vai rachando. E quando aquilo entra pelo canal da ureteia, que do homem começa com 3 milímetros e termina com 2, geralmente. Da mulher começa com 5 milímetros e geralmente termina com 3. Aquilo, ele entra no canal da ureteia, ele tranca a urina daqui. E a urina ela não passa e fica aquela coisa embolada no rim. Então a dor você pode imaginar, com aqueles nervos arrebentando, aquela situação toda, e o camarada ele grita fino. Então você conhece uma pessoa antes da pedra no rim e depois da pedra no rim. Eu estou falando para você de uma das situações, para ver se você toma água. E água de qualidade. Não é? Coca-Cola, café, quem gosta de exagerar no sal, essas coisas, você tem que tomar muito cuidado também, né? Mas alguns medicamentos também tem que tomar muito cuidado. Eu digo isso para você porque, por conta da dor, algumas pessoas elas podem começar a se tornar hipocondríacas. Eu tenho medo de pegar essa doença. Qual que é o medicamento? Já começa. E vira um boleiro de coisa, um boleiro de medicamento de coisa, uma mistura, uma química, que a pessoa tem que internar numa casa de recuperação depois, de tanto tipo de remédio que tem. E tem gente que daí tem tudo, todo qualquer tipo de dor, de doença, que não pegou, mas é gente que eu já estou na fila, porque estou até vendo, né? Eu acho que eu já vou morrer disso. Por quê? Porque meu parente de 13º grau, ele teve isso, entendeu? E pelo time que eu torço, eu vou morrer cedo. Mas eu digo isso para você, porque antes de qualquer coisa física que você possa ter, antes de qualquer dor física, qualquer frieira, unha encravada, dor no cabelo, qualquer coisa, as situações, às vezes, elas podem estar aqui. E é aqui que Jesus quer começar a curar. E eu estou falando de angústia física. Você está entendendo? Angústia física. É disso que eu estou falando. A irmã Alice está com 78 anos. A irmã Alice aqui da igreja. E eu achei interessante porque eu tenho que brigar com ela. Não só eu. As noras brigam, os filhos nem se arriscam em brigar com ela. Uma vez eu cheguei na igreja e ela estava pintando a cozinha. O que o senhor está fazendo assim? Me deixa! Quase jogou tinta em mim. Mas a irmã Alice, aí esses dias, eu não sei quantos cateterismos que ela já fez e quantas autópsias antes de morrer ela já fez. Coração e coisa e tal. O braço formigando, isso. Daí, irmã Alice, a senhora tem que fazer discípulo para deixar na cozinha da igreja, porque não dá, a senhora não pode fazer nada pesado. Daí ela se emocionou, chorou, falou, pastor, eu não posso perder essa ligação. Isso me motiva a estar em pé. Do jeito simples dela, ela falou, eu não posso deixar de ter essa ligação. Isso me mantém bem e de pé. Minhas noras fazem, que vem ajudar. Os meus parentes, os irmãos da igreja que falam, que vem ajudar. Eu falei, mas a senhora está proibida de querer fazer qualquer coisa ali. De esfregar, coisa e tal. Mas você está entendendo uma pessoa que está com 78 anos. Ela alcançou algo que muita gente de 30 anos, 20 anos não tem. Ela é uma pessoa curada de angústia física. Angústia física. E a angústia física, ela não tem a ver com um problema no corpo. Você conhece alguém que a pessoa fala assim, meu Deus, acordar cedo, reclama todo dia de acordar cedo? Não, porque nesse frio, pode estar calor. Pode estar calor. Alguém que reclama de tudo quando se trata de movimento. Se é para fazer exercício, se não é. Se é para comer, se não é. Tudo. Então, eu estou dizendo para você algo que Jesus quer curar você aonde primeiro? No coração. Ô pastor, mas está apontando na cabeça, porque na Bíblia coração significa mente.
A nossa alma está aqui. O espírito, o fôlego de vida do homem está aqui. A alma está aqui. Você está entendendo? Então, eu preciso que você entenda que, às vezes, essa angústia física está transbordando até outra pessoa. Tem mulher que culpa o marido porque ela menstrua. Você vai pagar porque você não sabe o que é. E tem homem que escraviza a mulher e os filhos porque ele está quase morrendo por conta de uma gripe. Não é? Já ouviu falar que a mulher, quando está tendo dores de parto, quase ela chega a perceber o que é um homem com gripe? Pelos sintomas? Então nós estamos, na verdade, vivendo tempos em que as pessoas não só se conformaram com a doença, como elas aprenderam a tirar vantagem da doença. Parou para pensar o que eu estou falando ou não? Tirar vantagem da doença? É, porque a mulher que quer tirar vantagem do marido porque ela está com dor no cabelo, ou está com TPM mesmo, realmente, é uma tensão e coisa e tal, mas já tem 200 anos, não aprende a lidar com isso, quando passa essa questão da tensão, daí vem como é que é o nome do outro negócio mesmo? Menopausa, e agora tem um andropausa para o homem, também, que daí eu estou confuso, homem de meia idade. Uma série de coisas. E funcionário metendo atestado no patrão, toda hora, por quê? Passou detergente no olho e disse que está com conjuntivite? Não estou bem hoje, desculpe. Funcionário metendo atestado no patrão. Você está entendendo? Gente metendo, tentando tudo de qualquer jeito, apelando para o INSS, mas está cheio de saúde para fazer um monte de coisa. Você está entendendo? Aí quando você olha na Bíblia, pessoas que foram curadas disso, eu vou chegar nessa parte ainda, mas eu sempre falo de uma referência de um cristão para mim, que eu já falo para você várias vezes, mas às vezes você não procurou ainda os livros do Watchman Nee, são uns 60 livros dele, eu tenho um monte. Inclusive eu tenho até naquele HD externo, vários livros dele. Esse homem estava morrendo de tuberculose, foi colocado para morrer inclusive, e não tinha mais o que fizesse por ele, a condição em que ele estava. 1960 e alguma coisa, ele morreu em 70, tiveram que matar ele porque não morria. Em 60 e alguma coisa, 68, 69, se eu não me engano, ou antes disso. Ele, se você ler o livro da biografia dele, ele testemunhando, ele conta que mas eu não aceito isso. Isaías 53, ele levou sobre ele as minhas enfermidades, eu não aceito isso. Ele pode me curar, Ele vai me curar, Ele é o meu Deus. E aquele homem começou a se mexer, eu não aceito isso na minha vida. E você vai ler o testemunho dele, que ele se coloca sentado, e de repente ele não ficava em pé mais, não tinha força. Ele se coloca em pé, e ele começa a marchar, bater o pé no chão, e ele foi curado. E foi ali que ele escreveu o Homem Espiritual 1, o Homem Espiritual 2 e o Homem Espiritual 3. Os 3 melhores livros que você pode ler sobre corpo, alma e espírito até hoje. Eu lembro porque ele foi curado aqui primeiro. Ele foi curado da angústia física. Eu lembro de uma senhora que nem na igreja está mais, aliás, ela nunca veio aqui. Quando eu fazia parte de um outro ministério, eu estou falando para você de 20 anos atrás, para 21 anos atrás, que eu era pastor auxiliar, e a filha de uma senhora me ligou, falou, não tem como você ir lá orar, porque a mãe cuida de idosos, e saiu aqui no ombro dela uma hérnia, ela está com uma bola ali, então como que ela vai fazer agora, a situação, tá bom, eu vou lá orar por ela. A hora que eu cheguei, realmente a mulher estava com, tipo um músculo que salta, algo assim, né? Que estoura, algo assim. E eu falei com ela, eu falei, olha, o Senhor vai encontrar fé em você. E através dessa fé, que é uma ligação com Deus, Ele vai te curar. Amém, pastor? Amém. Ela me chamou. Amém, Carlos. Coloquei as mãos no ombro dela e orei. No outro dia, eu liguei para a filha dela. E como é que está a mãe? Se eu te falar, está no tanque lavando roupa e fazendo outras coisas. Falou, que maravilha!
Que bênção, pastor, não tem mais nada. Irmã Inês, o nome dela. Sogra do Cristiano, mecânico. É verdade. Eu lembro uma vez que eu estava na praia, num retiro com a Gleice, retiro de casais. Tinha uns 200 casais ali. E tinha um casal, uma senhora que estava a todo momento ali, e um senhor de cadeira de roda, já obeso, bem obeso, e numa cadeira de roda, as pernas dele finas já. E eu lembro que a pastora, fez parte do Conselho Estadual da Quadrangular, esqueci o nome dela agora. Chamou ele até a frente e falou para ele assim: você crê que Jesus pode te curar? E ele falou: eu creio. Então eu vou chamar os pastores titulares aqui na frente, nós vamos impor as mãos em você. E começamos a orar. E ela falou: você pode em nome de Jesus. Você pode em nome de Jesus. Você pode em nome de Jesus. E começamos a orar, e foi um choreiro. E aquele homem começou a mexer as pernas dele. E de repente aquele homem começou a se mexer, levantou daquela cadeira e começou a andar para lá e para cá chorando. E todo mundo começou a se emocionar. A esposa daquele homem, os parentes que se chegaram ali, todo mundo começou a chorar. Porque aquele homem foi curado de uma angústia física. Uma angústia física. Os médicos, naturalmente, não têm culpa, eles vão falar daquilo que eles entendem. Mas nós conhecemos um outro livro, o livro da vida, que diz que nós podemos todas as coisas nele. Quando Jesus chegava e colocava as mãos sobre uma pessoa e orava, e a pessoa era curada, o que ele falava? Eu te curei? O que ele falava? A tua fé? A tua fé te curou, a tua fé te salvou. Você está entendendo? É verdade. Então, a cura vem na cabeça primeiro. Essa ligação. Esse tempo atrás o Sandro estava aqui mês passado, e ele fazia disso que estava reclamando, né, Sandro? De uma dor, um nervo que vem daqui, e agora que a Gleice está estudando massoterapia e um monte de coisa, né, eu vejo os mapas, algumas coisas, eu vejo como é que é, um nervo que vem aqui, e ele desce para as costas, parece um galho. E aquilo começa a tensionar e virar, porque eu sofri disso. E ele estava sofrendo com isso aí, travando, e dá dor de cabeça, e as costas, e vai travando e travando. De repente estava rolando um culto que eu estava ministrando louvor, né? Pedi para levantar as mãos, e ele falou assim, ele não conseguia levantar a mão. E ele falou, pela fé, eu vou levantar a mão e eu vou glorificar o Senhor. E ele foi mais brabo que a dor. E levantou a mão, de repente ele escutou um estralo, né? Aqui, ele me testemunhou. E a dor sumiu. Sumiu, e não some assim. Porque eu fui em quiropraxia, eu fui em massoterapia, eu fui em escambau 4, tomei 6 injeções de ozônio na época. Meu Deus, foi uma série de coisas. Fiz tomografia, ressonância, aliás, 40 minutos aquele túnel. Deus curou. Deus curou. Deus curou. Eu lembro uma enfermidade que eu tinha, pedra no rio, fui curado também, mas eu lembro que a minha família com um histórico de trombose terrível. As minhas irmãs com trombose, são magras elas. A Gilária está mais cheinha um pouco, ela vai escutar isso. Mas está bem. Mas ela teve trombose, os 2 filhos que teve, nossa, ela sofreu várias vezes trombose. Meu pai, biológico, trombose. Uma irmã minha que nunca teve filho, sofreu muito de trombose. Nova, 20 e poucos anos. A outra, trombose também. Pra você ter uma ideia, meus irmãos, meu Deus do céu. E eu lembro que eu estava andando, um peso na perna, um sofrimento, perna inchada, estufando, aquela coisa toda. E eu falei, no nome de Jesus, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar agora. Eu comecei a sentir um calor na minha perna, parece um formigamento, mas um calor na perna. Nunca mais tive esse problema. Nunca mais tive nem o início de nada disso. Fui fazer o teste genético para trombose. Não deu. Não deu. Você está entendendo o que eu estou falando? Meu irmão, na Bíblia, a palavra de Deus diz que tinha uma mulher com fluxo de sangue há quantos anos? 12 anos. 12 anos com fluxo de sangue. Ela ouviu falar de Jesus. Ela percebeu que Jesus estava passando perto dela. E o que ela disse dentro dela? Se eu ao menos lhe tocar. Ela foi curada onde primeiro? Ela tocou em Jesus. E Jesus falou, opa, alguém me tocou, isso é. Pedro até
Se fosse a linguagem de 8, tá tirando a favela? Todo mundo te espreme, Senhor. E o Senhor vem falar, quem te tocou? Ele fala, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Aquela mulher foi curada, ele olha para ela e ele diz que ela também está salva por essa fé. Você está entendendo? Tá, eu tenho que me virar aqui porque eu faço anotação. Então você precisa entender alguns pontos dentro disso que eu estou falando. Né? Primeiro ponto, você veio aqui hoje, primeiramente, para ter a mente curada. Não aceite um monte. Meu irmão, eu já vi pessoas que estavam para morrer. Agora mesmo, uma moça, amiga de infância, eu tenho amigos de quase 40 anos, né? E uma moça pedindo oração pela mãe dela, tumor na cabeça e coisa e tal, e os médicos falaram que o cérebro tinha parado de funcionar já. Daí ela me mandou uma mensagem triste semana passada e falou bem assim, acho que foi início da semana passada, e falou bem assim, pastor, os médicos falaram que só estão esperando o coração parar de bater. Falei, olha, Deus pode curar ela por completo, como Ele pode recolher ela. Esteja preparado, confie em Deus, seja forte. E ela não me ligou no outro dia, porque eu vou fazer o fúnebre. Ia fazer o fúnebre. No outro dia ela me mandou uma mensagem. Ei, deixa eu te falar. O meu irmão, a médica não ligou por ele, meu irmão foi visitar ela. Ela estava na UTI, o cérebro tinha parado de funcionar, segundo os médicos. Estava sentada na cama conversando. Vera, o nome dela. Estava sentada na cama conversando. Eu falei, olha, eu já vi várias vezes pessoas que melhoram, não assim. Pessoas que dão uma melhorada e já morrem. Mas já faz 2 semanas. Para o cérebro que tinha parado de funcionar. Vai lá trocar uma ideia com a tua mãe. Deus pode fazer? Pode. Eu já vi muitas pessoas, assim como o Fábio Plombon, que estava com um tumor grande na hipófise. É aqui hipófise o nome? É, né? Grande. Eu fui orar, ele ia para a UTI e não ia sair mais de lá vivo. Eu orei por ele. Ele não via mais e ele não falava mais, ele só ouvia. Eu falei, eu vou fazer teu casamento, cara. Você não vai deixar nós, não. Orei por ele no domingo. Na terça-feira ele recebeu alta da UTI. Na quinta-feira eu visitei ele, porque quando eu orei por ele, ele não falava e ele não via, mas ele ouvia. Enquanto eu falava com ele, ele chorava. Na terça-feira ele saiu de lá, na quinta-feira eu visitei ele, na outra terça-feira ele estava aqui testemunhando. Fábio Plombon. Amigo de escola, mas foi curado aonde primeiro? Você está entendendo o que eu estou falando? Meu irmão, eu estou te convocando a não se conformar com a doença. É preciso desejar a cura, porque Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades. Deus não fez o homem doente, e nem para ser doente. Isso foi algo que aconteceu no percurso, por consequência do homem ter se afastado de Deus. Uma maldição na terra, porque o homem pecou. Logo depois brotou na terra espinhos e abrolhos. Tudo que estava sob o domínio do homem foi amaldiçoado. Todavia entrou nessa terra que arrancou dessa terra o poder do pecado. Que arrancou o poder da morte, que arrancou do diabo a autoridade de deixar o homem doente, porque ele venceu o pecado. Isso foi profetizado em Isaías 53, que nós lemos. Trocando em miúdos, ele sofreu tudo que era para você sofrer. Ele carregou tudo que era para você e eu carregar. Ele ficou feio para que eu e você tivéssemos a oportunidade de ficar bonito. A oportunidade, porque tem alguns que não querem aproveitar. Ele levou sobre si. Eu digo a oportunidade de ficar bonito, porque Isaías 53, versículo 2 diz, não havia beleza nenhuma nele para que o desejássemos. Como que uma pessoa ensanguentada numa cruz pode ficar bonito, toda dilacerada, castigada? Não é? Então, repreenda o efeito maléfico sobre essa situação na tua vida, porque tudo começa aqui, ó. A nossa mente ela é espiritual. Às vezes a cura ela não é na hora.
Às vezes ela é um processo. É o segundo ponto. Milagres, às vezes são instantâneos, às vezes não. Às vezes não. Às vezes é progressivo. Uma vez Jesus curou um cego em 2 etapas. Não é? O rapaz se lavou a primeira vez. Aliás, você está enxergando o que agora? Eu vejo pessoas aí como se fossem árvores. De novo, e o que aconteceu com o rapaz? Ele passou a enxergar perfeitamente, isso é, por etapas, um processo. Outros é na hora. Não é? Então, mas nós precisamos entender que Ele quer nos curar. Curar seja do que for. Seja de vício, seja dessa língua peçonhenta. Você está entendendo? Seja de ser tão atingida, tão atingível assim, por pessoas. Um dia Jesus chegou na casa de Pedro, e quem estava enferma lá? A sogra de Pedro. Reza a lenda, não é verdade, que Pedro negou Jesus 3 vezes, porque Jesus curou a sogra dele. Mas não é verdade. Jesus curou ela, porque a febre ela poderia significar a morte de alguém, uma infecção. Não tinha penicilina naquela época. Então, creia que quando você tomar banho, você não vai sentir mais aquele caroço, você já não vai ter mais aquele problema. Eu lembro de um irmão, na 10ª igreja, Joel, e ele se desviou, cresceu na igreja, se desviou dos caminhos do Senhor, e de repente ele se tornou soro positivo. Estava com AIDS. E na época, nos anos 90, ainda a pessoa não morria, principalmente do vírus, morria do fígado, porque baço, fígado, porque o coquetel ele era muito pesado. Então intoxicava demais a pessoa, o fígado durava 10, 15 anos, 5 anos, depende da pessoa. E ele se arrependeu, voltou para os caminhos do Senhor, se humilhou no altar de Deus. Estava com um catatal de exames, soro positivo. Mas aquele homem foi curado por Deus. E depois estava com um catatal de exame, dizendo que ele não tinha nada. O pastor Silvio veio aqui testemunhar, trouxe os exames dele, porque ele também se desviou. No caso dele era droga injetável. O pastor Silvio, que era da 19ª, agora não sei onde que ele está mais, mas ele veio testemunhar, e ele até cantou um hino, ele e o irmão dele, o médico errou, ele cantava assim, o médico errou naquilo, olha, você não vai ter muito tempo de vida. Daí ele cantou o hino, né? E o médico errou. E ele disse que ele estava numa roda de oração, lá na 10ª igreja, se eu não me engano, e de repente ele falou que teve uma visão de um anjo que veio, um anjo enfermeiro, né? Tirou o sangue dele e colocou um outro sangue na veia dele. E ele começou fazendo 2 anos fazendo exame soro positivo. Não tinha mais nada depois. Por isso que ele trouxe aqui os exames e tudo mais. Então, meu irmão, lembra uma vez, eu estou contando para você alguns testemunhos para que você entenda as diversas formas. O Eduardo hoje vai fazer, hoje não, né? Esse ano faz 22 anos, mas ele tinha 8 anos de idade e ele estava com uma tosse terrível. E que pai e que mãe que não se incomoda com isso? De madrugada, de dia, a dó que dá do filho na gente, toda hora. Aquilo incomoda. Uma hora a irritação que dá na gente, mas o que está acontecendo? Levamos no posto de saúde, e a médica falou, o pulmão dele está limpo. É assim, beleza. Deve ser uma alergia. Mas não passou na outra semana. Levei de novo, por incrível que pareça, uma médica oriental, a mesma médica atendeu ele, trocou o medicamento. Na 3ª semana, a mesma coisa, não passou nada, aliás, piorou. Levei ele, e ela também atendeu ele, e ela falou, olha, sinceramente, pelos exames, por tudo isso, eu não sei te dizer o que pode ser, mas eu vou te receitar esse medicamento que é parente da morfina. Aí começou a falar algumas coisas, eu escutei ela por educação, ela estava fazendo o melhor dela, eu vi muita honestidade nela, de atenção. Ela falou, vou ter que iniciar um estudo, mas ele vai ter que tomar esse medicamento parente da morfina. Naquela mesma hora eu peguei Eduardo, agradeci ela, saí de lá, saí com a receita, eu falei, antes de qualquer coisa, eu vou levar meu filho para o monte orar comigo. Quando a gente chegou no monte, no carreiro do monte para orar, ele viu um demônio ali.
Ele falou que parecia um dinossauro pequeno. E ele ficou com medo e me abraçou. Eu falei, estenda a tua mão ali agora. E repreende junto comigo. E agora? Ele está ali? Não, ele saiu correndo. Eu falei, a gente orou. Esse menino desceu do monte curado comigo. Sem aquele problema e sem tomar medicamento mais. Você está entendendo? Semana passada, o irmão Cristiano, que está sempre aqui na igreja, eu e a Gleice somos padrinhos da Eloá, domingo estava até no aniversário dela. Semana passada, essa menina estava com febre, vai no médico e volta, e febre, vai, toma medicamento e não passa, e é o 5º dia, e é uma belzeira. Aí ele se lembrou, mandou uma mensagem, meu pastor, faz uma oração aí, não pode ser no WhatsApp mesmo, eu vou colocar para ela escutar no nome de Jesus. Isso foi perto do meio-dia. Quando chega no final da tarde, ô pastor, ela está pulando aqui, ó, não tem febre, não tem mais nada. Mas outra vez o próprio Cristiano estava todo empipocado, e Deus mesmo curou ele. Por isso, meu irmão, eu acredito em milagre, eu acredito no poder da oração, eu acredito em gente curada. Pode ter falcatrua, pode ter pessoas com ideias avessas, pode ter seja o que for, mas entenda que Satanás também tem astúcia para tentar acabar com a tua fé. Mas a palavra de Deus, em Hebreus 13:8, diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Jesus é o mesmo. Amém? Meu irmão, sai desse conformismo. Pelo amor de Deus! Agora, pastor, eu preciso que Jesus haja na minha vida. Não, eu vou falar um negócio para você. Ele não vai agir como você está esperando. Ele agiu há 2000 anos atrás, abrindo uma porta para mim e uma porta para você, eu que tenho que entrar. Agora Deus age. Como assim? Somos nós que reagimos com fé a Ele. Reage através da nossa fé. Quando você vê os vídeos do pastor Allen, A.Allen, se você pesquisar, você vai ver. Esse homem era um homem que sofria de um alcoolismo severo. Deus o curou e usou isso na vida dele, essa humildade, para ele curar outras pessoas. Você vai ver diversos vídeos, você vai ver inclusive de uma pessoa que está morrendo de câncer, e eles levam essa pessoa até o altar, mas a pessoa está seca, as pernas estão... Bem, só quem já viu uma pessoa em estado terminal sabe como é que é. E ele com o microfone coloca na boca desse homem e pergunta para ele, o que você tem vontade de tomar que você não pode há muito tempo? Acho que era um câncer no estômago, se eu não me engano. E o homem falou, leite. Alguém faz favor, consiga leite para mim, vá no mercado, compre agora e traga aqui. Deus vai curar esse homem. Uma multidão de gente. E ele começa a interceder. Eu achei interessante a oração, eu aprendi a fazer a oração como esse pastor fez. Orando com relação ao câncer. Como um ser vivo, porque quem não sabe, o câncer é um ser vivo, é uma célula desordenada que cresce. E ele impôs as mãos naquele homem e ele falou, eu ordeno agora que o câncer morra. Eu ordeno que esse câncer morra. E ele começou a fazer uma oração específica. E aquele homem ficou sentado na maca. Foi incrível aquilo. Aquele homem ficou sentado na maca. E ele falou, traga o leite aqui. Você conseguia tomar o leite? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E aquele homem tomou aquela caixinha de leite que trouxeram para ele. Outro que nasceu com uma deficiência das pernas atrofiadas, de crescimento terrível, e também ali foi curado. Sempre passa pela cabeça de um e de outro armações, sempre passa. Mas quando Deus faz algo na vida da gente, e quando você conhece pessoas que Deus também faz isso, meu irmão, não tem quem tire isso de você. Não tem quem tire. Por isso que eu acredito. Por isso que eu tenho fé na cura de Deus, porque eu já vi muitas pessoas saírem do hospital totalmente curadas. Era o Vitor, teu filho, Zilda? Vitor, né? Até falaram para mim, acho que foi você que foi no hospital, na UTI. A irmã Maria Helena, me ligaram, não tinha carro na época, me ligaram. Ele estava no hospital evangélico, ele foi atropelado, e aquela gordura do tutano no fêmur, isso, né? Entrou na corrente sanguínea, e aquilo causa embolia no pulmão, daí coração, cérebro, dá um monte de problema. Então falaram que ele tinha 1% de chance, era isso? 1% de chance. Assim como um grão de mostarda. Eu fui, né? Eu pedi carona para o Joarildo nem era da igreja ainda, ele tinha uma moto. A gente saiu do hospital que eu trabalhava, ele me deixou lá. Eu fui fazer uma visita pastoral e falaram, olha, eles estão banhando os pacientes, assim. Enfim, toda a vida do hospital evangélico foi muito respeitoso no UTI. Tem hospital que eu vou, misericórdia. O evangélico sempre muito respeitoso.
E eu fiquei mais de 1 hora de pé na frente da UTI, esperando, porque eu creio que Deus cura. Eu cansado, meu irmão, e fiquei lá 1 hora de pé. Só que quando eu estava indo para lá, me ligaram, falaram, pastor, não sei se adianta o senhor ir, porque estou passando só o que me passaram. Foi a senhora que me ligou, né, irmã Maria Helena? Estou passando o que me passaram, a senhora disse. A médica falou que é para a gente ir atrás de serviço funerário. Falei, mas eu estou aqui, eu vou lá sim, né? Ela até falou assim, amém, que Deus abençoe. Eu cheguei e ele estava lá, todo inchado, nem reconheci ele. Eu coloquei 2 dedos no ombro dele e falei, pai, o senhor pode dar novidade de vida para ele. O senhor pode restaurar a vida nele para que ele viva a vida que vale a pena. Desperta ele para isso, é bom lembrar ele disso. O senhor pode devolver a vida para ele, ele pode levantar um altar para o senhor em tudo isso. Porque o senhor é o Deus. Então eu repreendo toda a embolia, todo o problema no sangue. Eu fiz uma oração de 2 minutos ali. E eu saí dali. Isso deve ter sido, acho que uma segunda-feira. Na quinta-feira ele estava no quarto dele. Ele estava no UTI. Na quinta-feira ele estava no quarto dele, eu fui visitar ele, eu falei, eu estive orando por você assim, assim, assado. E ele não veio na igreja. E eu encontrei com ele no ônibus uma vez, ele estava manco, e eu falei, eu estava lá no hospital, eu orei para você viver a vida que vale a pena, cara, vai para a igreja. Ele deu risada e falou, eu vou sim, pastor, eu vou sim, pega ele. Porque Deus curou e livrou ele. Meu irmão, Deus usa você para curar um familiar seu. Deus usa você para curar amigos. Através da tua fé, através da tua vida. A Bíblia conta que 4 homens pegaram um amigo que era tetraplégico, estava numa maca, não tinham por onde entrar. E essa amizade, olha que interessante, tem pessoas que nos levam a Cristo. Abriram um buraco no telhado e desceram esse rapaz até onde Jesus estava. E Jesus curou esse rapaz pela intercessão de 4 pessoas. Você está entendendo? Pela oração, intercessão de 4 pessoas. Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões. O irmão Milton sofria de um problema na coluna terrível. O irmão Milton, que uma hora está em Belém do Pará, uma hora está aqui também. Toda a vida sofrendo. E eu lembro que eu fui orar por ele uma vez e eu tive uma visão com ele, eu vi um anjo colocando uma espada nas costas dele. E ele estava aqui no culto, um culto que a pastora Terezinha veio pregar. Ela colocou as mãos sobre ele, ele caiu no chão e ela fez alguns gestos e orou. Aquele irmão levantou e nunca mais teve problema na coluna. E ele testemunhou chorando, porque só quem já teve problema na coluna sabe o que é. Sabe o que é. 4º ponto. Nessa noite, é noite do Senhor Rafá, o Deus que cura. Por que nós somos pentecostais? Qual é a marca de um pentecostal? A marca do pentecostal não é sair pulando num pé só. A marca de um pentecostal não é querer levar tudo para o mistério, é mistério. A marca de um pentecostal, meu irmão, não é essas ideias que muito vão passando, não. Porque a marca de um pentecostal é trazer para a vida essa palavra aqui. Nós cremos no hoje, o sobrenatural. As marcas de um pentecostal é crer no incrível, crer no impossível, ver aquilo que é invisível, ouvir aquilo que é inaudível. Depois que fomos queimados pelo fogo do Espírito Santo, nós deixamos de ser normais. Alguns deixaram de ter essa expectativa, mas o Senhor está chamando você para uma fé viva, para uma fé pentecostal, que em 1906, através de William Seymour, isso se expandiu pelo mundo novamente. Busque os milagres de Deus. Se alguém reclama de dor, de febre, ou seja que for na tua casa, vizinho, ore por essa pessoa, impõe as mãos sobre essa pessoa, peça para Jesus curar essa pessoa, ore e repreenda o mal que está tentando causar esse dano. Haja pela fé, não se apoie no teu braço.
Ai, que eu não sou digno. Quem é? É Ele que levou sobre si as nossas enfermidades e dores. Atitude de fé. Ore por alguém. Não é a forma que você ora, é a entrega que você tem. É o respeito que você tem. Jesus, meu irmão, Jesus curou pessoas de tudo e qualquer forma que você imagina. Uma vez eu coloquei as mãos no ouvido de um rapaz que não escutava há 4 anos, ele passou a escutar. Márcio, o nome dele, estava na 4ª igreja aprendendo a tocar clarinete. Trabalha no Hospital das Graças, no almoxerifado. Deve estar lá ainda, né? Porque é milenar lá. A Ana Paula, uma vez, bateu com a coluna. Quando foi com os 2 pés para cima, caiu com a coluna em cima de um tijolo. Lesionou a coluna de tal forma, e aqueles nervos, que ela começou a ter convulsões. Ficou internada no hospital evangélico. Problemas para andar terrível. Levaram ela para um culto. O culto que eu estava começando como líder de jovens. Líder de jovens. E daí, naquela época ainda, se preocupava bastante com relação a terno, altar e gravata. E eu não tinha nem dinheiro para comprar, mas eu orei e ganhei 3 ternos. Eu acho que já contei isso para vocês. E um parecia um madeirite, a cor dele. Era aqueles ternos que abotoava do lado ainda. Sabe, aqueles de gangster que ficava reto assim, e o botão era aqui do lado. E o cara era tão lábio que eu consegui vender aquele terno ainda. Depois. Só não consegui receber. Porque o cara era mais lábio que eu. E daí, aquele terno meu, eu estava indo para a igreja, aquele terno, gravatinha, camisa preta, gravatinha mais florida, e aquele terno que era meio vermelho, desbotado, meio rosa, igualzinho madeirite. Aí eu andando na rua, assim, indo para o culto aquele dia, eu não estava com a autoestima lá, aquelas coisas, eu indo para o culto, de repente eu vi 2 meninos vindo de encontro, aí um olhou para o outro e falou, olha a roupa do cara. O inimigo se levantando. Eu cheguei na igreja, meu Deus, que eu vim com esse terno aqui, porque agora... Aí começou o culto, eu lá no altar, de repente chegou um Jonathan, um rapazinho, puxou meu terno e falou, apontou para eu orar por ela. Eu coloquei as mãos na cabeça da Ana Paula, ela pegou e caiu. Falei, meu Deus, a moça com a coluna desse jeito. Mas ela caiu, ela estava sentada, ela tombou. E eu falei, já que estamos aqui, sai demônio disso, demônio daquilo, e vai para... E a mãe dela saiu de lá e veio atrás de mim, estendeu as mãos e falou, eu vi demônio correndo com coluna para lá, com fígado para cá, e eu pensei comigo na hora, pensamento rápido, eu pensei, sempre quis dizer isso, igual na Bíblia, e eu disse para ela, levanta e anda em nome de Jesus. E ela levantou, e ela começou a dançar coreografia na igreja, fazer gestos, andava lá e para cá, não teve problema mais, até hoje ela não tem. O nome da mãe dela acho que é Sandra, e chamava ela de Tia Sá, e o nome dela é Ana Paula. Você está entendendo? Deus quer usar a tua vida, Deus quer usar o teu coração, abra os teus olhos espirituais, porque Ele quer sarar você dessa angústia física. Ele quer sarar pessoas, Ele quer libertar pessoas através da sua vida. Você sabe o que é fé? Fé é a ausência da dúvida. Você até pode ter, mas a tua atitude demonstra o que você crê. Olha, meu irmão, eu vou falar para você, às vezes eu estou, como diz o Galdério, esgualepado. Esfarrapado. Tem domingo que eu vou trazer a mensagem aqui, você não tem ideia, só Deus sabe como que eu estou. Domingo de manhã, não sei, minha pressão baixou um monte, eu peguei, sentei, daí fui comer um misto quente ali, mas às vezes a situação mas o meu rosto, às vezes, chega a gente na sala, pastor, está tudo bem? O meu rosto, às vezes, ele pode denunciar a guerra com que eu sofro, mas a minha postura e o que eu falo denuncia aonde eu vou chegar, o que eu creio. E por incrível que pareça, nós sempre vamos avançando. A irmã Liz está lá, firme, porque a vida dela tem propósito. E tem gente, e ainda, que tem 20 anos, 13, sei lá quantos anos. Estou perdendo meu tempo. Na igreja, na fé, não é tempo ainda. E a irmã tem um fôlego de vida, fazendo o que está fazendo. Olha a Márcia lá, feliz que vai ganhar um pé novo, né, Márcia? Graças a Deus. Mas ela, com a cadeirinha dela, ela é sarada.
É, igual aconteceu com o Jacó, né, Márcia? Jacó vivia fugindo. Um dia ele teve um encontro com Deus e tocou na coxa dele, ele ficou manco. Não fugiu mais. Deus honrou. Aí você vê a Márcia com a cadeira, para lá e para cá. Esse dia ela estava até subindo aqui, voltando, e agora está saindo o pé dela. Mas você já ouviu a Márcia reclamar? Um calor que você vê as costas dela transpirando, aquele calor que estava as costas dela molhadas. Ela mora aqui em cima da igreja, tem escada. Na cozinha da igreja, faz tudo. Não reclama de horário, não reclama de nada. E às vezes eu chego em casa, e o que é isso aí, Gleice? A Gleice fala assim, a Márcia deu para nós. Você falou, maravilha, é de Deus, maná. E tempo atrás eu vi o Amaral do mercado chegando aqui, o dono do mercado ali, gerente, sei lá o quê. E começou a conversar, que falou, e o Amaral, fuxicando eu aqui, o que ele queria? Daí ela falou assim, não, ele passa encomendas para mim, abre a geladeira ali, pastor, olha o bolo que eu fiz. Fiquei de cara com o bolo do aniversário de 15 anos. E ela faz banoffee e faz tudo lá. Você vê ela reclamando? Você não vê ela reclamando. Postura de fé, porque a cura, ela vem aqui primeiro. A cura, ela vem aqui. Mas antes desse deserto, desse tratamento de Deus com ela foi parar na UTI. Deus visita a gente nos desertos. Como aconteceu com a Aimee Simple Mike Ferso. Se não é para você me servir, para que você quer vida? Se eu te dei vida para isso. Se eu fiz você para isso. Não é verdade? Para que Deus fez você, né, Esmair? Fazer a segunda voz dos botecos. Veio para a igreja com 48 anos, que eu lembro. 47, 48, né? 47. Está com 60 e quanto? 46? Olha. Não, está com quantos? 66? 66 você está? Que bênção, cara. É isso aí. E não desisto, é isso aí mesmo. Sabe que Deus fez você para vender celular, Maria Eduarda? Não, né? Só para vender celular? Não, né? Deus só fez a Zilda para vender fruta, para cuidar das coisas. Não, né, Zilda? Não toca em mim, não fala disso, pastor, por favor. Sabe que Deus só fez você para advogado, doutor? Lógico que não, né? Não fez. Só fez você para ser engenheiro calculista? Não, né? Está esperando você ali. Né? Toma vergonha nessa cara carioca? Deus chama a gente para desafio de fé. Não é, Ângela? Né, Samuel? É isso aí. Todos nós, calma, vou parar de falar nome. Você estava com medo de chegar em você, mas não precisa. Deus quer usar a tua vida para abençoar alguém. Deus quer curar alguém através do seu exemplo. Quando eu estava com aquela pedra no rim, falei, já que eu estou aqui e não passa essa dor, encurvado, eu vou começar a orar por essas pessoas que estão aqui no corredor comigo também na maca. E eu fui daquele jeito. Parecia aquele cara lá, Leônidas, lá do 300. Daquele jeito. E comecei a orar por um, por outro. Na quinta pessoa que orei, eu fui curado. Atos 9,16, quando Deus fala para Ananias, eu é que sei o quanto deves padecer pelo meu nome. Tem um propósito em tudo isso. Deus quer te curar e Deus quer te usar. Para de reclamar e comece a usar as palavras, ligando elas aos céus. Deus quer te curar dessa angústia física. Se coloque em pé e eu vou orar por você, em nome de Jesus. E aí? Você vai ser curado e você vai ser usado para curar alguém. Amém? Conhece alguém que está depressivo? Conhece alguém que está com dor em alguma coisa, que não para de reclamar das mesmas dores? Você conhece alguém limitado que não faz isso porque tem medo de ficar doente disso? Você conhece alguém que não vem na igreja orar porque está frio? Você conhece alguém que não, porque está chovendo ou porque está muito calor? Você conhece alguém que parece que todo dia brigou em casa e veio para o culto? Você conhece? Deus quer curar você. Põe a mão no teu peito. Eu vou orar pela tua vida. Deus Todo-Poderoso e Fiel. Deus de Abraão. Deus de Isaac. Deus de Davi. Deus de Jeremias. Deus de Paulo. Deus, Pai, que curou aquela mulher do fluxo de sangue. Nosso Deus, nosso Senhor. Que a tua palavra não esteja só nos nossos lábios, mas esteja no nosso coração.
No nome de Jesus Cristo, Santo Deus, eu peço que o Senhor venha ministrar a cura sobre a angústia física que essa pessoa sofre há tanto tempo. Cura os rins, o pâncreas, o coração. Cure, Pai, essa ansiedade que gera gula e tantas coisas, consumismo. Cura, meu Pai, da depressão. Sara esse cérebro, Pai. Cura, meu Deus, esses pulmões por completo. Sara, Pai, essa circulação. Cura o quadril dessa pessoa. Devolve a saúde para esses ossos. Restaura o sangue sobre essa pessoa, Pai, no corpo dessa pessoa. Cura, meu Pai, esses olhos. Sara por completo esse pâncreas, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, mata esse câncer agora. Mata ele em nome de Jesus. Seca ele em nome de Jesus Cristo. Dá um sangue novo, dá uma vida nova, dá uma disposição e transborda através dessa vida com a tua graça. Transborda através dessa vida com o teu poder. Transborda através dessa pessoa, trazendo longevidade de vida, trazendo, Pai, disposição a essa pessoa que diz que está tão cansado, cansada. Em nome de Jesus Cristo, impulsiona a tua graça. Sara os olhos, sara a fala, sara aquilo que confessa. Faz dela e dele um evangelista que entrega a tua palavra. Cura, meu Pai, essas veias. Cura, meu Deus, esse estômago. Cura desse vício por completo. Mas encontra fé. Encontra fé. Em nome de Jesus Cristo, Santo Deus. Que seja um novo início. Que seja, Pai, um recomeço para essa pessoa, de vida com testemunhos do Senhor, testemunhos para o Senhor, em nome de Jesus. Assim nós ligamos aos céus, agradecidos desde já, em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus.